Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Estão todas bem? Amém. Quando eu fico muito tempo sem aparecer, eu fico até cismada. Eu falei, o que essas meninas estão apontando? Porque elas nunca mais me chamaram, né? Glória Não é a Deus. assim? Acho que isso está melhor. Tá melhor? É isso aí. Bom rever vocês todas, viu? Que você abra o teu coração nessa noite. Abra o teu coração. Repita comigo. Senhor, Senhor, restaura minha vida. restaura minha vida. Hoje. Hoje. Amém? Amém. Sem mais delongas, abra comigo o Salmo 126. Um salmo muito conhecido, um salmo muito falado. Mas eu tenho uma meditação para o teu coração em cima desse salmo hoje. Amém? Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amém. Vamos orar sobre essa palavra. Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia. Senhor, não é a minha exposição, é a exposição da Tua palavra, que é perfeita, que é inerrante, que é eficaz. Espírito Santo, te move no meio de cada pessoa que está aqui hoje. Te move, vai abrindo os corações, vai preparando a terra para receber a Tua semente. Senhor Jesus, te apodera de nós nessa noite. Nós queremos sentir a Tua presença, queremos sentir a Tua palavra penetrando o nosso ser. Senhor, vai repreendendo todo levante do inferno, vai repreendendo todo roubo da semente, e que a Tua semente nessa noite venha produzir em nós uma colheita a 30, a 60, a 100 por um, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. O livro dos Salmos, vocês bem sabem, é o maior livro da Bíblia. São 150 capítulos, dentro de um período de tempo de mais ou menos 1000 anos. Dentro de 1000 anos, nós temos vários salmos. Prova disso é que nós vamos ver Moisés compondo salmos, nós vamos ver Davi, Salomão, o rei Ezequias, os filhos de Coré, Asaf. Então são vários autores dentro do livro de Salmos. E o Salmo 126, ele é um dos salmos conhecido como o Salmo dos degraus. Na tua Bíblia pode ser que esteja Cânticos de Romagem. É um compêndio que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. E por que Salmos dos degraus? Bem, os estudiosos dizem que há duas opções. Por que se fala Salmos dos degraus? A primeira opção é que os israelitas, nas épocas de festividade, na Páscoa, nos tabernáculos, na festa dos Pentecostes, eles subiam para Jerusalém entoando esses salmos, cantando esses salmos. E toda vez que você vai ver, ir para Jerusalém nunca é descendo. Você não desce para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. E isso não é apenas uma questão geográfica. Você vai ver no mapa que eles sobem para Jerusalém, mas para nós também na questão espiritual. Subir para Jerusalém é subir para falar
Há outro entendimento também, se chama de Salmo dos Degraus, porque eram exatamente 15 degraus que existia no átrio e que os levitas subiam. Mas esse salmo, ele está num contexto do cativeiro babilônico, pós-exílico. Em 586, Nabucodonosor, ele vem sobre Jerusalém e ele destrói Jerusalém. Ele destrói tudo. Ele mata crianças, ele mata mulheres, ele mata os homens. Em Lamentações de Jeremias, Jeremias vai falar que mais bem-aventurado foi quem morreu à espada. Olha isso. Por quê? Porque quem morreu na espada morreu de fome. Você vai ver que a desolação é muito grande. Só que essa desolação não foi sem aviso. Não foi de repente. Nabucodonosor não apareceu de repente. O Senhor, ele vai levantar Isaías para falar, está vindo um cativeiro. Ele vai levantar Jeremias. Ele vai levantar Sofonias, Abacuque, Miqueias, todos os anjos do cativeiro. Está vindo um cativeiro. Esse cativeiro vai arrasar a cidade. Esse cativeiro vai matar muita gente. Está vindo aí. Só que aquele povo, assim como o povo hoje em dia, não dá crédito ao profeta. Deus continua hoje em dia usando o profeta. Conserta a tua vida. Anda no caminho. Se você não consertar a tua vida, vai ficar feio, vai ficar estreito o negócio para você. Aleluia. Hoje ainda tem profeta falando, você tem certeza que se você morreu hoje você está salvo? E assim como aquele povo, tem o povo hoje que não dá crédito para os profetas. E Deus está avisando, Deus está mandando. Só que a notícia que era anunciada é: haverá um cativeiro. Vocês vão ficar no cativeiro 70 anos. Essa era a notícia que eles recebiam. E qual é a notícia hoje, 2025? Jesus está voltando. Você já consertou a tua vida? Jesus está voltando. Essa é a maior notícia de todas. Não vai demorar muito para o nosso Senhor vir buscar a igreja, e a igreja precisa estar preparada. Vários profetas são usados durante o cativeiro, antes do cativeiro. Durante o cativeiro nós vamos ter Daniel e Ezequiel. Nós vamos ter Daniel dentro do palácio, com aquelas iguarias, aquele palácio suntuoso de Nabucodonosor. Mas fora do palácio nós vamos ter Ezequiel, às beiras do rio Quebar. E ali o Senhor vai dar revelações. Igreja, você precisa saber o seguinte, que quando Deus resolve enviar juízo, ninguém escapa. Quando Deus resolve julgar, ninguém escapa. Se você for olhar bem, Atos capítulo 27, vai ter uma grande... Atos 27, você vai ver que vai ter um navio. O navio vai sofrer um naufrágio. Quando esse navio
dias de louvor e adoração. Hoje é o primeiro dia. Então eu já venho com uma palavra em cima de louvor e adoração. Por quê? Salmo 126 é um cântico. Você precisa entender a diferença do que é louvar e adorar. Você louva a Deus pelo que Ele te faz. Você adora por quem Ele é. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sempre vai adorar pelo que Ele faz. Senhora, você está querendo dizer que eu não consigo adorar a Deus pelo que Ele é? Primeiramente, não. O Salmo 116 é um salmo de Ezequias e ele vai começar falando o que foi cantado no primeiro hino. Amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele me salvou. Então entenda, você começa amando Deus pelo que Ele faz. Mas à medida que você vai tendo experiência, à medida que você vai convivendo com Ele, você vai ser preparado para amar Ele pelo que Ele é. Está entendendo? Está comigo? Então vários salmos vão estar envoltos com relação ao cativeiro babilônico. De maneira direta, eu vou ter o Salmo 137. Eu quero que você abra comigo aí o Salmo 137. Vai virar uma página, né? O Salmo 137, que diz o seguinte, olha isso, irmãos. Percebam a diferença do Salmo 126 para o 137. 126 é depois do exílio babilônico. 137 é a hora que isso acontece. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores, para que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Só até aqui. Veja o contraponto. Quando acontece o cativeiro, ninguém consegue cantar mais. Então vai pendurar a harpa. Hoje é uma noite de louvor e adoração e eu quero te perguntar, você tem conseguido cantar? Você tem conseguido louvar? De repente você está sofrendo uma enfermidade, de repente você está com uma crise financeira, de repente alguma crise dentro de casa, você tem conseguido louvar? Você tem conseguido adorar? Você precisa pensar nisso, porque veja, o Senhor Jesus, Ele vai partir para o Getsemane e a palavra fala, e tendo cantado um hino, partiu para o Getsemane. Jesus ia ser crucificado e ele sabia disso, mas ele parte para o Getsemane. Olha só, eu quero que você continue acompanhando comigo o Salmo 126. E eu vou pegar versículo por versículo, porque eu quero que ele entre no teu coração nessa noite. Amém? Amém. Olha só. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Primeiro você precisa entender que esse capítulo 126, ele vai se referir a uma época passada, presente e futuro. Por que passada? Eles estão voltando do cativeiro babilônico. Prestem atenção, eles não estão voltando do cativeiro babilônico com a cidade joia, não. Eles estão voltando numa situação de escombros. Está tudo arrasado, está tudo quebrado. Eles estão voltando nessa situação, não tem mais templo. É nessa situação que eles estão voltando. Não estão voltando com tudo no conforto. Entende? Segunda coisa, quando o Senhor restaurou. Quando vai acabar o tempo ali, o exílio babilônico, haverá 3 levas de judeus voltando para Jerusalém. Nós vamos ter uma turma que vai com Neemias, vamos ter uma turma que vai com Esdras, vamos ter uma turma que vai com Zorobabel e o sacerdote Josué. Eles não estão falando, olha só, quando
Se Deus permitiu um cativeiro babilônico na tua vida, se Ele permitiu você entrar num processo de cativeiro, Ele já tem a hora certa para isso acabar. Ele tem a hora certa para te tirar. Oséias capítulo 6, Ele mesmo faz a ferida. Ele mesmo sara. Deus tem data para sarar a tua ferida. Você crê nisso? Então você precisa entender que há um paradoxo de Deus. E qual é esse paradoxo? Fica entre o tempo da espera e o de repente dele. Pensem comigo no rei Davi. O rei Davi acorda no belo dia e ele vai pastorear as ovelhas do pai dele, Jessé. Imagina que todo dia dele é igual. Todo dia ele acorda, põe a roupinha dele lá que já está com cheiro de ovelha, e as ovelhas reconhecem o cheiro dele, por isso seguem ele, reconhecem o cheiro, reconhecem a voz. Mas tem um dia que acontece o de repente de Deus. No mesmo dia que ele acordou para pastorear as ovelhas, no mesmo dia ele foi ungido a futuro rei de Israel. Você consegue entender que é um paradoxo de Deus? Pensem comigo no povo lá no Egito. É 400 anos no cativeiro lá no Egito. Prisioneiros lá de Faraó. É 400 anos. Dormem, acorda e nada muda. Mas tem um dia que o Senhor fala, ó, vocês vão matar um cordeiro. Essa é a Páscoa do Senhor. Come apressadamente. Porque Deus trabalha no de repente. Mas esperou 400 anos. Sim. Mas tem uma hora que Deus vai falar, é agora, chega, Deus me dá autoridade para te falar nessa noite, chega, eu tenho um de repente para você, eu tenho um finalmente para você, chega, Deus tem um dia contado para tirar você de uma situação, Deus tem a data contada, você precisa ter foco no que a palavra diz. Versículo 2 a 3 vai dizer assim: então o que? Deus restaurou, Ele está dando crédito para Deus, é Deus que está trazendo de volta, está trazendo, não é uma situação legal, falei para vocês, mas Deus está trazendo de volta. Então, porque Deus me trouxe de volta, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como é feito? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. O Salmo 40 diz o seguinte, eu gosto muito desse salmo. Esperei confiantemente no Senhor. E Ele ouviu minha súplica, Ele inclinou os ouvidos dele para mim. E Ele tirou os meus pés de um charco de lodo, de um poço de lodo. E me pôs firme sobre uma rocha. E colocou em mim um cântico novo de hino ao nosso Deus. E aí qual a consequência? E as pessoas verão, temerão e confiarão no Senhor. Você crê que quando o Senhor te der um cântico novo, as pessoas vão ver Ele na tua vida? Vão crer nele e vão passar a confiar nele por tua causa? O salmista está dizendo o seguinte: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Como é feito grandes coisas? Ele vai falar que até nas nações se fala disso. Quando Deus chegar com de repente na tua vida, você vai ver sabe a conversa espalhada sobre você? Até a conversa espalhada vai mudar. Porque as pessoas estão acostumadas a ver assim, é aquela moça lá, que tem uma filha problemática. É aquela mulher lá que o marido dela é viciado em droga. É aquela lá que não se converte de jeito nenhum. Quando o Senhor te tirar do cativeiro, e Ele tem data para isso, as pessoas verão, temerão a Deus por tua causa e começarão a crer. A tua vida vai se tornar um testemunho vivo. Você precisa entender
suporta a prova. Você não aguenta o baque. Você precisa estar envolto em louvor e adoração. Você percebe a diferença do Salmo 137 com o Salmo 126? E o Salmo 137 vai falar assim ainda: lembrai-vos lá dos edomitas, lá dos filhos de Esaú, enquanto diziam: arrasai, arrasai, arrasai Jerusalém até os seus fundamentos. Sabe o que é isso? Vocês lembram? Jacó, irmão gêmeo de Esaú. Só que Jacó, ele vai enganar o pai, e o pai vai liberar a bênção sobre ele. Esaú fica morto de raiva. Esaú fica com ódio do irmão. E ele fala, ele fala assim na palavra: vem logo os dias, meu pai, os dias do pai dele morrer. Pai, morre logo para eu matar meu irmão. É isso que Esaú fala. O Senhor, ele vai promover uma grande situação. Eu não tenho tempo para abordar isso, mas vai mover uma situação e os dois vão se perdoar. E a Bíblia fala que eles se abraçam, que eles se beijam, que eles se perdoam, mas eles não vivem juntos. Esaú, ele vai com a família dele para o Monte Seir. E aí você vai ver o livro de Obadias. Eu lembro que a primeira vez que eu ministrei no Templo da Unção, eu ministrei sobre Obadias. Você lembra, Débora? Eu lembro a primeira vez, faz muitos anos isso. Acho que tem uns 10 anos isso. Foi o livro de Obadias. E o livro de Obadias é um livro de rancor, é um livro de ódio, é um livro de falta de perdão de dois irmãos. Os descendentes de Esaú odeiam os descendentes de Jacó. E quando veio o cerco contra Jerusalém de Nabucodonosor, aqueles israelitas que tentavam escapar da espada da Babilônia, sabe o que faziam os descendentes de Esaú? Aqui ó um israelita fugindo aqui, para que um babilônico pegasse e matasse. Eram descendentes. Você conhece esse tipo de irmão? É irmão na fé, está na mesma igreja, mas se puder acertar você na espada, acerta. Você conhece gente assim? Aleluia. Tem gente assim no nosso meio. Se puder dar uma espadada em você, dá. Mas é irmão. E está na casa do Senhor. Verdade. Olha só. Esse pessoal vai ter um contraponto ali do Salmo 126 com o Salmo 137. Salmo 137 eles choram. Mas no Salmo 126 eles se alegram. Aleluia. Só que eles estão voltando numa situação de escombros. Eles saíram já do cativeiro, não estão mais no cativeiro. Só que quando eles saem do cativeiro, eles vão receber as cartas de Ciro para reconstruir o templo. E aí é onde você vai ver essas levas, com Esdras, com Neemias, com Zorobabel. E a palavra vai falar que o choro dos mais velhos se misturavam com o choro dos novos. Por quê? Os mais novos não conheceram o templo de Salomão. Muitos deles nasceram já ali no cativeiro. Estão entendendo? Ou foram muito jovens ou nasceram no cativeiro. Então aquele templo suntuoso de Salomão, eles não conheceram. E os idosos? Os idosos conheceram. E os idosos conheceram e eles começam a chorar. A gente não quer. Não, a gente quer um templo igual que Salomão tinha. Reconstruir esse templo simplesinho? Não, a gente não quer. Nós não queremos. Não, a gente quer como era antes. E aí Deus vai levantar um profeta chamado Ageu. Por quê? Eles não querem, então eles embarcam na obra. E aí Deus vai levantar um profeta chamado Ageu que vai falar para eles: minha é a prata, meu é o ouro. Esse templo que vocês estão rejeitando, que vocês não querem ele, a glória da casa desse templo será muito maior do que do templo de Salomão. Aleluia. Eu não sei para onde você está olhando hoje.
Só que aqui não é o deserto do Saara, é o deserto do Negueb, que é o maior deserto da Judeia. Eu conheci os dois desertos. Eu conheci o Saara, que é uma areia bem fininha, a areia entra no teu olho, que é uma coisa de louco, mesmo de óculos. E eu conheci o deserto de Israel. É muito diferente. O deserto de Israel tem pedra, tem rochas, estão entendendo? Tem os arbustos, é completamente diferente. Mas sol é aquele sol escaldante, é aquela sensação térmica de 60 graus. É muito quente, é insuportável. Só que o Negueb, ele não tinha rio. Ele não tinha rio nenhum. Só que ele está falando, Senhor, nos faça como as torrentes do Negueb. Que torrente se não tem rio? Presta atenção. De maneira sazonal, o Negueb tinha um mês só no ano. Um mês. Que vinha chuvas, tempestades do nada. Vinha tempestade do nada e enchia de água e criava uma torrente. Você pode estar pensando hoje aqui comigo, eu estou seca, eu estou sem fé, eu não consigo mais acreditar em promessa, eu não sei se o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. Recebe uma torrente do Negueb sobre você. É o de repente de Deus. Deus pode vir com um manancial sobre a tua vida hoje. Deus pode vir com um manancial sobre você como torrente do Negueb hoje. Deus pode encher. Você precisa crer. E assim, o cerne que eu venho te trazer nessa noite é: creia num de repente. Aleluia. E de repente estavam todos reunidos. Lembrem dessa passagem? E desceu o Espírito Santo no meio deles e foram batizados. Glória a Deus. Você precisa crer no de repente. Não adianta você orar e na hora de repente você não crê. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Semear é um verbo, não é um processo engessado. E você tem que ir. É parado? Adianta semear parado? Não. Então você tem que se mexer. Aleluia. Se sacode, dá teu jeito, não é parado. Faz o que tem que fazer. É um emprego novo? Sai para procurar emprego. Vai enviar currículo. Não é acordando meio-dia que as coisas vão acontecer. É um relacionamento? Se valorize. Ah, eu quero casar, então se valorize. Se consagre para que o Senhor envie alguém dele. Aleluia, gente. Está entendendo? É uma questão de enfermidade? Vai se cuidar. Vai fazer a tua parte. Vai fazer o que você precisa. Vai comer direito. Vai fazer um exercício. Mas faça a tua parte. Agora, olha só. Verso 6. Quem sai andando e chorando. Então veja. Você precisa entender que no processo, chorar faz parte. Aleluia. Eu sei que é ruim isso, eu também não gosto, porque a palavra também me corta, mas chorar faz parte. Passar por situações e vir muitas vezes fazer a obra chorando faz parte. Vir para a igreja às vezes arrastada faz parte. Eu vim, mas eu deixei minha casa, faz parte. Só que, ele vai dizer assim, quem sai andando e chorando, tá? Não está semeando. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Você semeou, andou e foi. E você está voltando com semente? Não. A semente já era. A semente já virou uma colheita. Você já está voltando com júbilo, com os seus peixes nas mãos. E veja, se você tem colhido algo que não tem sido bom, se você tem colhido algo que está fazendo você sofrer, Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte, que cada árvore produz de acordo com a sua
espécie. Troca a semente hoje. Aleluia. Troca a semente hoje. Aleluia. Será que até hoje você foi uma pessoa amarga, ranzinza, que ninguém gosta de ficar muito perto de você? Começa a ser amorosa hoje. Prestem atenção. Visualizem uma colheita de verdade. Imagine que eu fui plantando milho, fui plantando milho, fui plantando milho. E o milho cresceu. Aí eu não quero mais milho. Vou plantar trigo. Então, até eu plantar o trigo, até ele crescer, vai ser um processo, não vai? Sim. Então, eu vou ter que esperar o trigo crescer. Mas ainda tem colheita de milho. Aleluia. Uma hora essa colheita vai acabar. E eu vou ter a só de trigo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes, eu vivi isso também. Às vezes, colheitas ruins, de coisas ruins que nós plantamos, a gente já começou a plantar coisa diferente, mas ainda está colhendo. É normal. Realmente você não é obrigado a semear, mas se você semeou, você colhe. Aleluia. Vai ter uma hora, prestem atenção nisso, vai ter uma hora que a colheita ruim vai chegar, vai acabar, a colheita ruim vai acabar. Glória a Jesus. E aí você vai começar a colher só aquilo que você mudou da semente. O bom é que você pode mudar a semente a qualquer hora. Glória. Você pode mudar a semente a todo instante. Aleluia. Aquele povo, eles voltaram no meio de escombros e eles estão se alegrando. Você consegue se alegrar na situação que você está? Talvez esteja difícil, mas o Senhor te desafia hoje. Me louve, me adore no processo que você tiver, fazendo o que for, porque eu vou honrar suas orações. Porque eu vou te honrar nesse processo. Eu já tenho hora para terminar. Eu tenho hora para sarar a tua ferida. Aleluia. Deus quer fazer da tua vida um testemunho vivo. Glória a Deus. Deus quer fazer da tua vida um testemunho da graça, do poder, da unção dele. Você crê nisso? Você recebe essa palavra no teu coração? Então você coloque de pé e vamos orar. Glória a Deus. Apresenta para o Senhor hoje as tuas sementes. Senhor, me ajuda a mudar. Se não está muito boa essa semente, me ajuda a mudar. Se você precisa mudar, se você quer ser amiga, se você precisa de amigas, começa sendo amiga de alguém, tá entendendo? Aleluia. Você quer pessoas que te aconselhem? Comece a aconselhar. Comece a plantar o que Deus quer que você plante. Deus tem testemunho para você. Deus tem mudança de vida para você. Não esqueça, é andando e chorando. Paga o preço, vai valer a pena. Você vai voltar colhendo com alegria, com júbilo. Aleluia. Amém? Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, louvamos o teu santo nome nessa noite, Pai. Te exaltamos, te agradecemos e te engrandecemos. Senhor, vai olhando a semente de cada um aqui hoje, Pai. Eu não sei o que os teus filhos, suas filhas têm plantado, mas o Senhor sabe. Oh, papai, eu sei que o Senhor tem o tempo certo da colheita. O Senhor também tem o tempo certo de tirar os teus filhos do cativeiro. Pai, vai visitando casamentos nesse lugar. Vai visitando filhos. Vai visitando os pais. Vai visitando a saúde dos teus servos. Vai visitando as finanças. Vai visitando o ministério. Pai, vai alegrando os teus filhos nessa noite. Senhor, não permita que essa semente seja roubada do coração deles. Em nome de Jesus. Oh, Pai Santo Todo-Poderoso. E Pai, nós vamos finalizar essa mensagem te louvando e orando